falar sobre como vencer a guerra na mente. Como vencer a batalha que se trava aqui, entre as nossas duas orelhas. Quero perguntar a você algumas perguntas. Não precisa levantar a mão se você se identificar. Quem aqui sofre por antecipação? Oh, Deus! Quem aqui reage e só depois fica pensando, não era para eu ter dito isso? Quem aqui, quando pensa sobre si, às vezes, pensa com desprezo, imerecimento, autodepreciação? Quem aqui confessa que, às vezes, tem algumas reações desequilibradas? Impulsividade. Às vezes, uma pequena nuvem negra na cabeça, pessimismo. Eu sei que muitas pessoas não levantaram a mão e as que não levantaram, com certeza, têm um rosto que diz sim para todas as perguntas. O fato é que, em muitos momentos da nossa vida, temos guerras espirituais, mas talvez uma das maiores batalhas que nós travamos, e nós podemos dizer isso com toda certeza, é a batalha da mente, a batalha dos nossos pensamentos. Eu quero que você imagine comigo o Coliseu na Roma Antiga. Vai aparecer aí atrás de você no telão o que era o Coliseu. O Coliseu era uma grande arena que cabia aproximadamente 45 mil pessoas. Na Roma Antiga, nessa arena gigantesca, milhares e milhares de pessoas estavam juntas para ver muitas lutas, onde gladiadores como a gente chama aqui no Nordeste, se atracavam, onde bestas e feras eram jogadas e às vezes a luta só acabava ou quando alguém estava ferido a ponto de morrer ou quando um deles morria. Os gladiadores, gente, eram lutadores que tinham sido muito bem treinados e, em sendo muito bem treinados, começavam a ganhar um patamar de heróis. Por quê? Porque eles lutavam e as sucessivas lutas, eles começavam a ficar famosos. Eram escravos que lutavam constantemente e assim faziam a diversão, infelizmente, de muitas pessoas que estavam nessa arena. Por que eu mostrei o Coliseu? Eu quero que você pare comigo hoje e pense que o Coliseu é a nossa mente. É uma arena de uma grande guerra. E os gladiadores são os nossos pensamentos. Vence aquele que você der mais força, mais treinamento. E é por isso que nós precisamos falar sobre a importância dos nossos pensamentos. Porque se a nossa mente é o Coliseu e os nossos pensamentos são os gladiadores, nós precisamos formar um time que aprenda a defender o gladiador certo e atacar o gladiador errado. Amém, gente? Amém. Sabe, nós não podemos subestimar o poder dos pensamentos. Eles são fortes, são bem treinados e estão bem armados contra nós, muitas vezes. A gente não pode subestimar, a gente pensa que aqui essa batalha não pode nos paralisar, mas além de não poder subestimar, a gente também precisa aprender a treinar. A gente precisa entrar nessa guerra e sermos vencedores. A gente precisa formar uma equipe de combate. Então olha para a mulher que está do seu lado e diz assim, hoje você vai formar uma equipe. Mas fala com vontade, hoje você vai formar uma equipe. Eu quero que você imagine agora vários gladiadorzinhos na sua mente e hoje você vai dizer, hoje eu vou treinar você. Você fala, hoje vai treinar bem direitinho, vai malhar comigo o pensamento. Vai fazer um exercício para vencer. Amém, gente? Porque a gente vai entrar numa luta, a gente vai entrar numa guerra, mas a gente vai sair dela vencedor. Amém? Eu preciso te dizer que do mesmo jeito que Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida, e você ouviu isso a vida inteira, Satanás também tem uma agenda. Quando Deus tem um propósito, Satanás tem uma agenda para te tirar do propósito de Deus. E nós precisamos entender, para vivermos o propósito e dizermos não para a agenda de Satanás, a gente vai ter que se mover não pelo aquilo que a gente sente, mas por aquilo que a gente sabe. Não por aquilo que o nosso coração está dizendo, nem os gladiadores errados na nossa mente, mas aquilo que nós temos pleno conhecimento sobre quem Deus é e sobre quem nós somos.
Por que o diabo quer tanto acabar com a nossa mente? Por que o diabo quer a sua cabeça? Porque a cabeça é um símbolo de autoridade. Eu não sei se você sabe, mas dos 5 sentidos do ser humano, 4 estão, sabe aonde? Na cabeça. Visão, olfato, audição, paladar. Eu não sei se você sabe também, mas uma pessoa ela consegue viver sem uma perna. Consegue ou não consegue? Consegue viver sem 2 pernas? Sem o braço? E o outro braço? A gente já viu vários exemplos de várias pessoas que vivem só com o tronco. E se cortar a cabeça? Morre. É por isso que o diabo quer sua cabeça. Você precisa ter muito cuidado, porque o diabo quer sua cabeça. Mas nós entendemos que para dizer sim ao propósito de Deus, nós vamos dizer não para a agenda do diabo. Eu estava compartilhando essa mensagem hoje de tarde com a minha irmã Sara, e ela disse assim: Thalita, não é à toa que os bárbaros, quando venciam a guerra, o troféu deles era a cabeça do inimigo. Gente, o diabo hoje está querendo sua cabeça como troféu. Você vai dizer, aqui não. Falar, aqui tem uma equipe bem treinada. Falar que eu estou colocando no prumo, acorda para malhar. Se alimenta direito. Hoje a gente vai ensinar direitinho nossos pensamentos. Amém, minha gente? Hoje é o dia que a gente vai entender que existem 5 batalhas, mas Deus vai nos dar 5 estratégias. Fala comigo, 5 batalhas, 5 estratégias. Hoje é o dia da gente colocar o diabo no lugar dele. Eu tô tão empolgada porque hoje a gente vai dar uma rasteira em Satanás. Eu tô sentindo isso. Quem tá sentindo isso comigo? Gente, olha, hoje, quando o diabo quiser atacar a nossa cabeça, porque a gente sabe que ele quer a nossa, ele quer a nossa. Quando ele vier atacar a nossa cabeça, você, meu pai é seu chefe. Fica bem caladinho aí. Hoje a gente vai aprender que quando Satanás se assim, ó, calado, eu tenho a mente de Cristo. Fala para ele, Cristo na Bíblia é o cabeça. Agora olha para mim, Cristo é o cabeça até no inferno. Então o diabo não pode te perturbar, porque Cristo é o cabeça de Satanás. Quem manda é Cristo. Então quando ele te perturbar, você vai dizer assim, ó, calado, meu pai é seu chefe. Calado, quem manda é meu pai. Amém, gente? Que hoje a gente vai aprender. Primeira batalha, a batalha da intimidação. Fala comigo, intimidação. Pensa numa batalha para o crente sofrer, a da intimidação. É verdade ou não é? E mulher, 10 vezes mais. A Bíblia fala em 1 Samuel 17, do 23 ao 30, diz assim: enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados, e eles diziam: olhem para eles, escutem seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa, e o rei lhe dará muitas riquezas, e lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar de Israel essa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? E aí eles contaram que quem ganharia que matasse, o que ganharia quem matasse Golias. Então Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouvindo, conversando com seus soldados, ficou tão zangado que disse: o que é que você está fazendo aqui? E com quem está as suas poucas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta para o outro soldado e ouviu a mesma resposta. Você conhece essa história? A história do gigante Golias e do pequeno Davi. Uma história de uma batalha de intimidação. Antes de Davi vencer o gigante Golias com 5 pedras, ele precisou vencer a batalha da intimidação. De alguém muito próximo dele. Da sua própria família, do seu irmão. A Bíblia diz que seu pai manda Davi até os seus irmãos, que eram soldados, e ele apenas um pastor de ovelhas. O pai manda Davi para levar o alimento. Eu costumo dizer que Davi era apenas entregador de iFood. Estava só levando comida. Não tinha moral nenhuma, não tinha espada, não tinha lança, não tinha armadura, não tinha pose dos soldados, não tinha nada. Estava só indo levar comida, obedecer ao pai.
E quando ele chega lá, ele recebe uma palavra de intimidação. Seu irmão diz assim: o que é que você está fazendo aqui? Eu não sei você, mas eu já passei por muitos momentos que eu entrei num lugar que eu disse assim: o que é que eu estou fazendo aqui? Não porque eu tivesse pensado isso por mim mesma, mas porque o olhar e as palavras das pessoas me disseram isso. O que é que você está fazendo aqui? Quem você pensa que é? Você já se sentiu nesse lugar de intimidação, de inadequação, de dizer assim: esse lugar não é para mim? Davi se sentiu assim.